Marcela, falando um pouquinho da LGPD, né? Que ela atrasou, né, Marcela? Vai ficar para o ano que vem, parece? Na verdade, a gente já teve aí prorrogação, né? Quando a lei ela foi sancionada lá em agosto de 2018, nosso primeiro prazo seria fevereiro de 2020, ou seja, a gente já teria passado por ele. Veio uma MP, a MP 869, onde o presidente Jair Bolsonaro fez algumas alterações, inclusive em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e nesse momento foi dado mais 6 meses aí para vigência total da lei, o que daria agora agosto de 2020. Por óbvio, esse cenário que a gente está vivendo vai inviabilizar, né, a correta aplicação da lei dentro das empresas. Então, nós tivemos agora um projeto de lei que é o 1179 de 2020, feito pela Anastasia, que foi votado pelo Senado de forma muito rápida, né? Esse PL demorou menos de uma semana para ser votado. E na sexta-feira ele foi aprovado pelo Senado, está indo agora para votação na Câmara, que vem modificar um pouquinho essa estrutura. Por esse projeto de lei, a LGPD entraria em vigor em 1º de janeiro de 2021, né? Onde a maioria dos artigos já seriam aí pela sua total aplicação, e os artigos 52 a 54 a partir de agosto de 2021. Ou seja, o PL vem dar mais um ano praticamente aí, para que as empresas possam ser penalizadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente tem alguns cenários que é importante destacar, apesar da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ter sido criada por lei, o corpo humano dela ainda não foi indicado. Então, a gente tem uma autoridade, mas a gente não tem quem trabalhe para que essa autoridade funcione. Então, a gente espera realmente que nos próximos meses a ANPD possa estar formada, até porque ela tem um papel muito importante referente à informação, referente à educação digital, né, que é um dos papéis dela perante as empresas do Brasil. E realmente a gente espera que ela venha o mais rápido possível para que a lei aí possa ser aplicada de maneira eficaz. Principalmente agora, doutor João, nesse período de pandemia, né? Nós vimos aí que as empresas efetivamente tiveram que lançar a mão dos seus empregados para trabalhar de casa, mas a gente sabe efetivamente que essas pessoas não estavam preparadas para lidar com a segurança das informações da empresa no ambiente doméstico, né? Dificilmente na sua casa você vai ter um firewall, dificilmente no computador da sua casa você vai ter alguns softwares que garantam aí a criptografia de alguns dados ou a segurança de tantos outros. Então, já é importante a gente enxergar essa lei como talvez aí uma lei que venha regular de grande forma as relações de trabalho daqui para frente. Porque é um cenário que a gente ainda não sabe como vai ficar, né? Quanto tempo ainda teremos que trabalhar de casa. E um exemplo também, né? Até para receber aquela bolsa, auxílio, Corona Voucher, vai ter que ser por aplicativo. Mas, Exatamente. Marcela, tem bastante pessoas que participam aqui, eu não sei se todas são da área e já estão sabendo que se pudesse dar uma rápida explicação, o que é LGPD, e lógico, é para todo mundo, quem vai ter que usar LGPD além de todo mundo? Joia, eu realmente deixei escapar. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma legislação que veio regular a forma que as empresas tratam os dados das pessoas físicas. Então, seu consumidor, o seu cliente, ou qualquer outra informação de dado pessoal que você tenha dentro do seu sistema como empresa, você vai ter que tomar algumas precauções. Essa lei vale para empresas públicas e privadas, tá? E também sobre dados físicos e dados digitais. Então, a primeira pergunta, João, que os meus clientes me fazem, mas Marcela, essa lei vai atingir qual empresa? Tem um segmento específico de empresa que vai ter que respeitar essa lei? Todas as empresas no Brasil, na verdade, né? Qual empresa hoje não trata dado de um colaborador, de um terceiro, de um cliente, ou de um possível consumidor, ou de um lead captado aí pela internet? Então, a partir de agora, qualquer dado pessoal que esteja dentro do sistema de qualquer empresa vai ter que ficar adequado a essa lei. Então, até para entrar um pouquinho no mérito para todo mundo entender, o que é dado pessoal, né? Porque às vezes a gente pode pensar que são dados simples, né?
A lei, ela traz algumas categorizações de dados. Nós temos os dados pessoais identificados, que é RG, CPF, título de eleitor, número de OAB, por exemplo, que é um documento, que é uma informação que consegue apontar diretamente a uma pessoa. Então, com o número do CPF, você sabe exatamente de quem aquele documento pertence, né? Quem é o dono daquele documento. Existem também os dados identificáveis, que é uma junção de vários dados que podem efetivamente levar uma pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Doutor, nós moramos aí próximos, né? Bem próximos, então eu vou dar um exemplo do condomínio. Condomínio em Barueri, 10º andar, advogada, trabalha com proteção de dados. Eu não falei o meu nome, eu não citei o número do meu apartamento, mas com essas informações, automaticamente a gente consegue chegar até a Marcela. Então, dados identificáveis são dados esparsos que sem a junção deles não fazem sentido nenhum. E a gente tem, além de todos esses, os dados sensíveis, que para a lei merecem muito mais atenção, que são dados que, se vazarem, pode trazer um prejuízo emocional à pessoa. É sempre um dado que pode trazer algum tipo de preconceito. Então, a exemplo, opção sexual, filiação a sindicato, opção política, raça, gênero. Então, são dados principalmente vinculados à área da saúde, né, na área eleitoral, que a gente já está aí batendo numa eleição municipal ou não, né, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas são dados que para a lei precisam de muita atenção. Então, num cenário geral, a LGPD ela já vem sendo discutida há bastante tempo, desde o comecinho do meu MBA lá em 2012, a gente já discutia o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, mas ela saiu do papel muito rápido por conta da GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. E esse regulamento, João, ele diz que nenhum país poderá fazer negócios com países envolvidos com a União Europeia que não tenham uma legislação de proteção de dados à altura. Então, as empresas ainda que queiram fazer negócios internacionais e que possam ter uma boa relação de mercado internacional, vai ter que se adequar a lei. Quando a gente olha o número de 70%, é um pouco assustador, né? Porque hoje, com esse mundo tecnológico, é muito fácil você chegar em qualquer lugar, é muito fácil você fazer negócios, né, com outros países. Vídeo aí, startups que de repente viram unicórnios e recebem dinheiro de vários lugares do mundo, né? Então, é importantíssimo a gente se voltar para a privacidade, é muito importante a gente entender que o mercado digital ele é uma realidade, as empresas que não começarem a se digitalizar, que não conseguirem enxergar um produto dentro do seu negócio que possa atender esse mercado, vai ter um ganho, vai ter uma perda significativa de ganho. Tá? O mundo se digitalizou, a gente não tem como voltar atrás, né? As facilidades do mundo digital falam por si. Então, a gente efetivamente precisa começar a pensar em outros meios, eu digo isso para os colegas advogados também. A gente precisa começar a entender de tecnologia, a gente precisa começar a conversar de uma maneira mais próxima com os profissionais de tecnologia da informação e segurança da informação. A gente precisa entender basicamente o que eles fazem para a gente conseguir entrar nesse mercado de trabalho. E outra coisa muito bacana, que ainda é pouco dita, até porque não tramitou muito, mas nós já temos um projeto de lei também para regular o uso da inteligência artificial no Brasil. Então, a gente vê que a privacidade dos dados da LGPD ela vai ser muito utilizada daqui muito pouco tempo por uma outra legislação tão importante quanto. O direito digital, como eu te disse, é o direito do futuro, né? Ou de agora para sempre, né? De agora para sempre. O que é muito importante a gente entender é que, apesar de ser aí um direito do futuro, ele vai ser implantado em absolutamente todos os ramos, né? Do direito que a gente já conhece hoje como os ramos tradicionais do direito. O que efetivamente a gente precisa entender e a gente precisa passar para os nossos clientes é que hoje, eu digo isso com muito enfática de verdade, tá? Hoje nós temos um poder na nossa mão, que são as mídias sociais, de fazer uma empresa bombar ou fazer uma empresa acabar. A exemplo do Zoom, né? O Zoom ela teve uma subida espetacular e de ontem para hoje as ações dela já caíram mais de 70%. O que isso traz para a gente, o que é importante a gente entender e o que é importante principalmente a gente passar para os nossos clientes? Que hoje a gente está extremamente vinculado às redes sociais, que hoje uma crise reputacional pode quebrar o seu negócio como nunca antes, um latinho de cachorro.
e que a gente precisa fazer o uso inteligente dos nossos dados, dos dados dos nossos clientes, e a gente precisa garantir a segurança da informação de qualquer ponta que seja. Então, começar a prestar atenção. Vai fazer um contrato com um terceiro? Como que esse terceiro trabalha em relação à segurança dos dados do seu consumidor? Você vai trazer alguém para dentro da sua empresa? Faz um contrato de confidencialidade bem feito, faz um NDAs, garanta os dados, né, dos seus clientes, dos seus parceiros, faz com que a sua reputação quanto a essa matéria seja divulgada, porque a gente pode ver uma empresa crescer e morrer em pouquíssimos dias por conta de vazamento de dados. Então, leve isso a sério. Não é só uma lei que veio para fazer o empresário gastar dinheiro. É uma lei efetivamente que cuida da gente. Vamos esquecer a gente como empresário por um momento e vamos pensar que os nossos dados também podem estar sendo manipulados de forma que nós não estamos de acordo. Então, nos atinge de todos os lados. Então, efetivamente, é uma matéria a se pensar e, principalmente, se especializar, porque vai ter um campo muito grande daqui para frente. Marcela, você está vendo as perguntas daí? Ou não? Sim. Fala sobre os contratos digitais de empresas estrangeiras que entram no Brasil. Antes tem a da Flávia Gismaldi, doutora Flávia. Ela pergunta a sua opinião sobre a suspensão da LGPD para janeiro de 2021. Oi, doutora Flávia, tudo bom? Vou responder só primeiro. Eu falei um pouquinho no começo. Eu tenho uma empresa que faz adequação à LGPD já há 1 ano e meio. Tá? E o que a gente percebeu com a prática? Para efetivamente a gente conseguir fazer a adequação de uma empresa, entendam, não é só necessário um corpo jurídico. Vocês têm que trabalhar muito com segurança da informação e tecnologia da informação. E para uma empresa média, a gente tem o tempo de 9 a 10 meses para fazer a adequação perfeita, com treinamentos, com palestras, com documentação, porque essa lei é extremamente procedimental. Então, levando em consideração que estamos em quarentena e levando em consideração que a lei entraria na sua plena vigência em agosto de 2020, é fato que não seria possível fazer uma adequação de acordo com a lei, uma adequação que efetivamente viesse a garantir a segurança dos dados daquela empresa. Então, não achei de todo ruim, tá? Mas também o que a gente precisa pensar é que não dá para usar esse 1 ano e pouco que a gente ganhou para continuar postergando isso, né? É um plano realmente muito cauteloso, dá muito trabalho e que mexe muito com a educação digital de dentro das pessoas que trabalham em determinadas companhias. O que a gente precisa entender não basta entrar numa empresa, entregar um plano, virar as costas e sair andando, se aquela empresa não tiver colocado dentro dos seus princípios a educação digital, porque ele não se mantém. Você precisa fazer daquilo uma rotina. O que eu costumo falar, doutor João, para os meus clientes, é que quando a gente sai da empresa, a gente espera que funcione com eles como funcionou com o cinto de segurança do carro ou com o capacete na moto. Que as pessoas no começo achem aquilo um pouco estranho, um pouco incômodo, que aquilo não vai salvar vidas, mas efetivamente aquilo vai poder salvar a saúde da sua empresa daqui para frente. Então, isso precisa virar uma rotina. E não adianta a gente fazer as coisas correndo, porque educação a gente se constrói, a gente não impõe. Então, por esse motivo, eu não achei de tudo ruim, tá? E principalmente também porque a NPD ainda não está com o corpo humano dela criado. Então, seria um pouco de discrepância, né? Em não concordar e saber que a autoridade reguladora dessa lei não estaria formada. Então, não foi de todo mal, poderia ter sido pior. A pergunta da Marcela, para Marcela, da Anelise M. Rocha. Marcela, sobre os contratos digitais em empresas estrangeiras que entram no Brasil. Fala sobre os contratos digitais de empresas estrangeiras que entram no Brasil. Anelise, né? A gente tem alguns parâmetros que eu preciso saber efetivamente onde é a sua dúvida. Quando a gente fala de contratos digitais de empresas estrangeiras que entram no Brasil, a gente tem que pensar que a LGPD também se aplica a elas. Eu não sei se você tem alguma dúvida mais específica, tá? Se tiver, deixa aqui. O que a gente precisa entender é qualquer empresa que esteja no território nacional e que trate dados de pessoas físicas, de pessoas naturais, vai ter que se adequar à LGPD. Então,
É até um contraponto, porque geralmente as multinacionais que a gente já viu chegar aqui, elas já vêm adequadas com a GDPR. Então, para fazer a adequação LGPD, é um pouquinho mais fácil, é bem tranquilo, tá? Não é tão trabalhoso como começar um plano do zero. Mas se a sua dúvida era quanto a essas empresas tratarem dados no Brasil, sim, elas têm que estar adequadas à LGPD também. Será que era isso que ela queria saber? Coloca para a gente aqui, Annelise, se está totalmente satisfeita a dúvida que eu costumo fazer. A Panetoria pergunta, mediante a toda essa mudança, vemos muitas empresas vendendo dados anexados com algumas informações e contatos. Isso é algo legal? Não, não é legal, já não era legal. O que é importante a gente entender é que essa lei veio regular exatamente isso, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem basicamente o que fundamentou esse movimento aí global de privacidade de dados. Vocês podem dar joinha aqui, mas quem aqui tem desconto em farmácia quando fornece o CPF? O que estava acontecendo com algumas redes de farmácia? Eles estavam pegando as informações de medicamentos adquiridos por vocês e com desconto vinculado ao seu CPF, estavam vendendo essas informações a planos de saúde. Mediante a análise de alguns dados, os planos de saúde, eles estavam manipulando de uma forma não muito agradável o seu plano. Então, muito possivelmente, várias pessoas serão prejudicadas daqui 15 anos, porque o plano de saúde, por exemplo, retirou aí uma proteção a doenças de fígado ou de rim, mediante o histórico de medicamento comprado por essa pessoa na farmácia. É a mesma coisa dessas listas de compra que vocês veem sendo vendidas. Às vezes, você vai baixar um aplicativo, ou você vai baixar um software e você não lê os termos de uso. E lá estão descritos que seus dados serão comercializados, que eles serão entregues a terceiros. Então, essa lei ela veio regular absolutamente isso. Como que as empresas vão fazer o tratamento de dados dentro das hipóteses legais previstas? Temos 10 hipóteses, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu vou baixar um TikTok, aquele aplicativo que está na moda agora, que também teve um super escândalo de vazamento de dados para a China. Se eu não ler os termos de uso e políticas de privacidade, eu não vou saber que eles já estavam informando que os meus dados seriam compartilhados com terceiros, ou que os meus dados seriam vendidos. Eu dei o ok e eu consenti com aquilo. O que essa lei veio fazer? Explicar de forma muito clara, vou vender os seus dados, vou compartilhar os seus dados com a empresa X. A partir daquele momento, você vai ter que ter o discernimento de saber se vale a pena ter os seus dados expostos por tão pouco ou não. Se a empresa vai poder dispor os seus dados ou não. Então, é extremamente importante, doutor João, a gente falar aquilo que eu estava falando. A gente precisa entender que a educação digital ela é tão importante hoje como qualquer outra coisa. Então, é um ditado que eu digo em toda palestra que eu vou. Prestem muita atenção. Quando o produto é grátis, o pagamento são os seus dados, o pagamento é você. Então, preste muita atenção com seus dados bancários, preste muita atenção com seus dados de geolocalização. Não compartilhe diretamente o endereço da sua casa. Eles são comercializados sim, e isso não vai mais poder acontecer a partir da vigência total da lei.